Oi, eu sou o sobrevivente. Já faz um tempo que o Flávio Bolsonaro tem tido umas atitudes meio suspeitas, a gente pode dizer. Primeiro ele aparece com uma dancinha meio serelepe enquanto o pai dele estava mal de saúde. Inclusive, ele tá aprendendo novos passos de dança. Joga lá embaixo, em cima, Depois ele aparece votando a favor do PL da misoginia, que praticamente toda a direita foi contra. Ele disse que foi uma armadilha da esquerda, mas a própria direita chamou ele de covarde por conta disso. Flávio, recentemente foi aprovado pelo Senado por unanimidade o PL da misoginia. Muitas pessoas, inclusive na direita, têm criticado porque o senhor votou a favor desse PL. Eu gostaria de que o senhor pudesse dar uma declaração sobre isso, explicar por que o senhor votou a favor e qual será a sua posição durante o seu governo com relação à liberdade de expressão, porque esse PL tem sido apontado como um grande risco para a liberdade de expressão no Brasil. Bom, todo mundo sabe que estamos em ano eleitoral e essa era uma grande armadilha do PT para mim. Qual a dificuldade de entender isso? E agora o Flávio diz que se ele for eleito, ele não vai cortar o Bolsa Família nem de quem está trabalhando com carteira assinada. E ele falou isso abertamente no Twitter oficial dele. Não vou cortar o Bolsa Família. Vou manter o Bolsa Família mesmo que o beneficiário consiga um emprego de carteira assinada. E ele explicou para o Júlio Balestrin, mostrando como vai ser inclusive o sistema de cashback do Bolsa Família. 70% de quem recebe Bolsa Família hoje trabalham. Essa mentalidade, o cara recebe Bolsa Família vagabundo. Então não é a maioria. A maioria trabalha, mas trabalha informalmente porque se assinar a carteira, perde o benefício. E a gente tem que entender, Julião, que tem muitas vezes um cara que passou fome, o cara não tinha o que comer de verdade, recebe hoje os R$600 que o Bolsonaro deu, o valor foi o Bolsonaro que deu. O que está na memória dele? Eu estou até trabalhando aqui, vendendo alguma coisa no sinal de trânsito, um pano de prato, vendendo um saco de lixo no sinal de trânsito. Mas se ele não puder trabalhar, cara, ele tem que saber que tem aquela segurançazinha dele do Bolsa Família, ele não vai passar fome de novo. A memória do cara é traumatizante quando ele passou fome. Então essa é a segurança do cara. Se a gente tem esse programa no celular, o cara sabe, vou falar pra você, se você que recebe Bolsa Família, se você conseguir um emprego de carteira assinada, você não vai perder seu Bolsa Família. O cara, já posso trabalhar com carteira assinada, ou posso abrir a minha microempresa, que eu não vou perder o Bolsa Família, porque se der errado, a minha empresa, se eu for demitido, eu posso voltar para cá com garantia, com segurança. E se já não bastasse todas essas posturas mais de esquerda, o cara também prometeu que no mandato dele, todas, entre aspas, as mulheres vão ter celulares com internet. E quem vai entregar esses celulares é o próprio governo federal pagando o plano de internet de todas essas mulheres. Programa que a gente já conversou com, inclusive, operadoras de telefonia móvel que teriam todo o interesse de nos auxiliar, de auxiliar um governo para garantir o acesso a 70 milhões de mulheres nos celulares. Inclusive, a gente está discutindo aqui na pré-campanha o fornecimento até do próprio aparelho de telefone celular para aquelas pessoas que não têm condição de ter, porque isso é uma inclusão... Principalmente para os idosos também. É uma inclusão de verdade. Então, as mulheres e os idosos, isso está no nosso script aqui, está no nosso horizonte. Isso tem feito a galera achar que o Flávio Bolsonaro acabou virando um candidato de esquerda fingindo ser de direita. Ou uns dizendo que é uma decepção pro próprio pai ver o Flávio se rendendo dessa forma. Uns dizem também que ele virou o maior feminista de todo o Brasil. Afinal de contas, são muitas propostas populistas, até mais populistas do que as do Lula, então a gente deveria trocar uma ideia sobre isso e conversar a respeito, né? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Se você não comentar um oi sobrevivente, eu vou enviar para sua casa um boné do Che Guevara. Se bem que a galera que é de esquerda aqui do meu público vai querer o chapéu mesmo. E aí eu não vou entregar. Esquece a parada do chapéu. Como assim o Flávio Bolsonaro é um candidato de esquerda sobrevivente? Explica direito isso, porque assim, acho que é uma forçação de barra com o cara, né? Pensa comigo. A esquerda no Brasil, ela é reconhecida por ser muito assistencialista. É Bolsa Família, Bolsa Escola, Pé de Meia, Auxílio Gás, cotas e vários programas sociais. O Lula, ele é muito criticado por isso até hoje, porque esses programas acabam sendo muito eleitoreiros. Já a direita é conhecida por ser mais meritocrática, por ter menos benefícios sociais e por querer que cada um que trabalhe para conquistar o que é seu. O Flávio Bolsonaro tá indo no inverso disso. O cara tá conseguindo ser, pelo menos nas propostas, mais populista do que o Lula. Tá sendo mais de esquerda do que ele.
Como a gente pode ver nesse tweet, o Flávio tá tão woke que o Lula teve que ser shed. E claro, a gente tá levando em consideração essas definições rasas de esquerda e direita. Ninguém tá fazendo uma mega análise política aqui. Ô sobrevivente, mas que propostas são essas do Flávio Bolsonaro, cara? Porque, assim, eu não entendi qual é o problema não, cara, de disponibilizar as coisas pras mulheres. Eu não entendi qual é a treta. Vamos lá. O Flávio tem um plano de campanha chamado Brasil por Elas. A intenção desse programa é oferecer internet móvel gratuita para as mulheres e, nos casos de baixa renda, também distribuir aparelhos celulares. E sim, distribuir. Você já deve imaginar o custo disso tudo e de onde vem esse dinheiro, né? Bom, vem dos seus impostos, do seu bolso. Segundo Flávio, o programa vai garantir conexão a aproximadamente 70 milhões de mulheres. Só que calma, o celular gratuito não seria entregue a todas as mulheres do Brasil, né? Seria para as mulheres que não têm celular ou que não têm condições financeiras de comprar um. O Flávio também chegou a falar de idosos como possíveis beneficiários. Além disso, o plano do Flávio ainda teria uma assistente virtual chamada Maria. Entendeu a piadinha? É Maria, só que é uma mulher de A. E essa assistente virtual iria reunir informações, iria orientar as mulheres e iria disponibilizar mais facilmente canais de denúncia. Uma IA para a mulherada trocar ideia e pedir socorro numa situação de risco. Sobrevivente, quanto é que isso custaria para o governo colocar em prática? Porque eu imagino que é muito dinheiro, né, cara? Dar celular de graça para as mulheres, pagar plano de internet para elas. E é muito dinheiro, sim. Talvez não seja muito levando em consideração todos os gastos da federação, mas é muito dinheiro pra gente. Você vai ver o valor. O Poder 360 fez uma simulação usando aproximadamente 28,7 milhões de mulheres cadastradas no Bolsa Família. Caso cada uma recebesse um aparelho básico de R$700, apenas a compra dos celulares custaria cerca de 20 bilhões de reais. Essa conta não inclui chips, pacotes mensais, administração, manutenção ou substituição dos aparelhos. Só para você ter ideia, 20 bilhões são 4 anos de gás do povo. São 2 anos de pé de meia. E aqui a gente está falando só dos celulares. A gente não está incluindo toda a leva de serviços, pacotes e outros recursos que são necessários para que esse plano dê certo. Pô, sobrevivente, mas só essa proposta já torna ele de esquerda na visão da galera, pô. Porque assim, não, de esquerda era outra coisa, né? Eu não sei, eu acho que o pessoal tá forçando a barra, sobrevivente. E sim, algumas pessoas estão vendo essa postura muito de esquerda do Flávio Bolsonaro, muito feminista, por conta do populismo. Populismo, caso você não saiba, é falar o que o povo quer ouvir e dar o que o povo quer para poder conseguir voto. Ou pelo menos prometer isso. Foi nessa que o Lula passou a ser reconhecido como o pai dos pobres. Só que não foi só isso que aconteceu. Claramente tá tendo uma articulação do Flávio em busca de conquistar o voto das mulheres. O Flávio tenta se apresentar como uma versão menos agressiva e mais moderada do próprio pai. Inclusive ele disse que se vacinou, coisa que o Bolsonaro até hoje não confessa que fez. Parte dessa estratégia dele é falar de proteção às mulheres sem abandonar a identidade conservadora. No lançamento do programa Brasil por Elas, por exemplo, o Flávio falou que proteger mulheres também deveria ser uma pauta da direita, sendo que a gente vê muito mais a esquerda fazendo isso. Só que ele fez questão de dizer isso e reafirmado que não tinha virado um feminista. No caso, é uma tentativa de conversar com as eleitoras sem afastar a parcela da base bolsonarista que rejeita o feminismo. Em outras palavras, o cara tá na corda bamba. Ele não pode proteger tanto mulheres ao ponto de parecer feminista, e ele não pode ignorar as mulheres, porque caso contrário ele não ganha a eleição, já que ele é muito rejeitado pelo público feminino. Então ele tá tentando, como estratégia de campanha, atrair as mulheres para as propostas dele. Além disso, o Flávio Bolsonaro também apareceu diversas vezes usando uma camiseta com a expressão inglesa Girl Daddy, que é como pai de meninas. Se bem que eu falei Girl Daddy de uma forma muito sexual, né? Mas enfim, é Girl Dad, o pai de meninas. Além disso, o cara falou que queria sim uma vice-mulher. Entre os nomes mencionados para a vice-mulher dele estão a Daniela Marques, a Tereza Cristina, a Bia Kicis, a Júlia Zanata, a Priscila Costa e a Simone Marcheto. Outra coisa que o Flávio tá fazendo é alimentar um discurso mais punitivo para quem agride mulher. Ele tá falando coisas como tolerância zero com feminicídio, sendo que o público dele nem aceita muito bem esse termo. Uma boa parcela da direita nem encara o feminicídio como algo que existe, entendem só como homicídio mesmo. Além disso, ele defendeu o monitoramento eletrônico de agressores que estejam proibidos de se aproximar das vítimas. E ele também falou de castração química de sobrevivente. Se o Flávio ganhar as eleições, então o cara vai conseguir cumprir tudo isso que ele tá prometendo? E não vai conseguir. A parte mais dramática disso tudo não, pelo menos. Mas algumas coisas são possíveis sim. Bora dar uma olhada em cada projeto. Primeiro, o programa de celulares mais internet, o Brasil por Elas. Isso vai ser um gasto grande de dinheiro público, vai ser um projeto que vai envolver uma articulação enorme com empresas e um caminhão dos seus impostos sendo jogados aí. Sem falar que, por conta própria, ele não faria isso. Dependeria de outros poderes e é difícil eles concordarem
concordarem com isso. É uma ilusão você achar que o presidente pode tudo no país, por exemplo. Além disso, alguns estados já até tentaram essa distribuição de celulares e chips. Teve uma taxa de abandono muito alta dos aparelhos, os aparelhos doados foram vendidos porque, para uma família pobre, acaba valendo mais a pena vender o aparelho do que simplesmente utilizá-lo, e a conexão com a internet era uma merda. Tudo isso, os aparelhos serem vendidos porque eram aparelhos de baixo custo. Não era nenhum iPhone, não era nenhum Samsung intermediário, eram celulares de R$700, de R$600. No final das contas, ninguém queria assumir o custo recorrente disso tudo, porque existe sim um custo recorrente. Agora, pensando na Mari IA, uma IA chamada Maria, essa é a promessa mais barata e mais fácil de entregar. Basta utilizar um chatbot mais a integração com 180 e delegacias da mulher, por exemplo. Isso dá para fazer. O problema nunca foi a IA, necessariamente. O problema é a escala de hardware e conectividade. Mas isso dá para se resolver e dá para articular com outros poderes também sobre a viabilidade dessa IA. E um ponto importante aqui, nem precisa ser realmente uma inteligência artificial. Não no sentido do ChatGPT, por exemplo, mas apenas um robô pré-programado, um botão de emergência, um botão que aciona rapidamente a delegacia da mulher. É uma ideia que parece interessante até. Outra coisa é manter o Bolsa Família, mesmo para quem tem carteira assinada. Essa é uma proposta fácil de cumprir também. No caso, eu acredito que o que ele quis dizer não é manter para sempre o Bolsa Família, mas é, por exemplo, manter por ainda 6 meses, mesmo que a pessoa tenha uma carteira assinada. Eu acredito que a ideia é essa, foi o que eu entendi. E isso aqui é relativamente fácil de cumprir também, porque nenhum candidato com chance real de ganhar vai cortar o Bolsa Família em 2027. Isso já virou direito adquirido na prática política. O que o Flávio está fazendo é ir além disso, né? Manter o benefício por mais tempo depois que a pessoa consegue emprego formal. Isso é tecnicamente aumentar o gasto, não apenas manter o Bolsa Família. Então talvez ele enfrente alguma dificuldade nesse ponto, mas não é algo impossível de colocar em prática. É exatamente o tipo de medida que a esquerda histórica defende e que a direita critica como um desincentivo ao trabalho, como coisa de vagabundo, como coisa de quem não quer trabalhar e quer ser sustentado pelo governo. Agora ele falou também de castração química, mas monitoramento de agressores. Aqui a coisa muda muito de figura. A castração química já foi proposta várias vezes aqui no Brasil, inclusive pelo pai dele, o Jair Messias. Juridicamente falando, é algo absurdamente difícil. Tem discussão constitucional, principalmente sobre a questão de integridade física, consentimento e proporcionalidade. Mesmo que uma lei dessa passe no Congresso, o STF vai impedir, reafirmando que é uma lei inconstitucional. Ou seja, é praticamente impossível aprovar isso aqui no Brasil. Já o monitoramento eletrônico pela tornozeleira, para todos os agressores com medida protetiva ativa, isso é algo bem mais viável, só que tem um custo alto de fiscalização e já existe meio que de forma parcial aqui no Brasil. O ponto é que expandir isso daria um certo trabalho, mas com a articulação necessária seria possível. Daria trabalho, mas seria possível também. Essa proposta das tornozeleiras e da castração química seriam as propostas mais à direita, apresentado por ele recentemente, talvez para fugir um pouco dessa ideia de que ele se tornou um candidato de esquerda. No final das contas, o Flávio Bolsonaro não se tornou um candidato de esquerda. Ele não se tornou um feminista. O que acontece é que ele está jogando o jogo político. Ele está falando o que o povo quer ouvir. Ele está tentando atrair as mulheres para a campanha dele. O Lula faz isso, por exemplo. O Lula, ele fala o que o povo quer ouvir. O Renan Santos também, o Romeu Zema também. Todo político faz isso. Quer prometer uma mudança para você acreditar que o Brasil tem alguma chance de ser muito melhor do que é. Sobrevivente, então você está dizendo que todos são iguais, cara? E não, alguns têm propostas mais pé no chão. Alguns candidatos têm propostas que fazem mais sentido para a realidade do Brasil. Outros, por exemplo, têm muito mais governabilidade. Conseguem, por exemplo, articular melhor com o Congresso e com o Senado. Já outros agradam mais ao mercado, algo que, dependendo da situação, pode favorecer muito bem a economia do Brasil. Então não dá para dizer que todos são iguais, mas dá para dizer que eles seguem o mesmo modus operandi, que é simplesmente falar o que você quer ouvir. Não dá para confiar em tudo que os caras falam. E para conseguir voto, até quem é de direita vira de esquerda e vice-versa. Como até o Lula agora defende bomba atômica e o próprio Lula agora defende guerra contra as facções. Quem diria, né? Tudo bem que é uma guerra do jeito dele. É, do jeito dele. Mas ainda assim, mostrando que é só falar o que o povo quer ouvir para conseguir voto. E aí eu me pergunto, você acaba acreditando nessas mentiras também? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Seria impossível gravar esse vídeo e trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Alberto Games, ao Yamal, o gostoso, ao PCTL, agradecer ao José Lopes, ao MDG Slayer, ao Luiz Humberto, ao João Paulo da Silva, ao MoPlayer BR, ao Snake Volkier, ao Mu Jogando, ao Orial Dev, ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, ao Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, ao Ghost Innet, ao Son Goku, ao M Samuel
ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S., ao Luke Furix, ao Grove Lake, ao Luca Nonino, ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao Amy Chris, aqui e a cada um dos membros do canal. Aqui estão os membros lendários há mais de um ano aqui com o canal. Eu sou muito grato a vocês. Os membros veteranos há mais de 6 meses fazendo parte aqui do Sobreviva ao Brasil. Os membros fiéis há mais de um mês com a gente. E também a gente tem os nossos membros novatos, né? A galera que tá há menos de um mês aqui com a gente. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Espero que estejam gostando dos conteúdos exclusivos. Lembrando que são 3 planos diferentes e, por exemplo, o plano aluno te dá direito a acesso ao servidor do Discord do canal, mini curso de finanças, mini curso de relacionamentos, mini curso de estudos e mini curso de oratória e outros mini cursos que vão surgir daqui para o futuro. Mas, por favor, não comprometa a sua renda comigo, não se endivide. O importante é que você esteja bem financeiramente, beleza? Você consegue me ajudar também comentando, compartilhando, interagindo aqui e principalmente comentando um oi sobrevivente. Muito obrigado por tudo. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.